Como o seu escritório lida com produtividade? Uma pesquisa realizada pela Thomson Reuters em 2019 constatou que 2/3 dos advogados gastam mais de 40% do tempo em tarefas que não geram negócios nem honorários. Isso significa um grande desperdício de tempo e de talentos. Saudações digitais, que bom ter você aqui novamente. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você que buscam informações sobre Direito 4.0 de maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel, esse é meu canal para falar de advocacia na era digital. Na esteira da digitalização e da automação vem a otimização de processos. E a cultura digital orientada a dados leva a análises preditivas, uma série de análises estatísticas. Todas essas premissas de advocacia 4.0 trouxeram a produtividade e outros indicadores gerenciais para o centro das atenções de escritórios e departamentos jurídicos. Mas como colocar essas novas disciplinas em prática nesses ambientes? Independente de porte, tá? Eu costumo dizer que o Direito 4.0 é a transformação digital aplicada ao universo jurídico. A gente está na aurora de uma nova dinâmica nesse setor e aderir a tudo isso realmente não é nem um pouco simples. Porém, é necessário, é indispensável. Primeiro porque toda a sociedade está caminhando de acordo com esses novos paradigmas. E segundo, porque o mercado jurídico brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Portanto, ser produtivo virou uma questão mandatória. Mas vamos devagar. Eu sei que esses assuntos são complexos e vamos um passo de cada vez para você conseguir digerir tudo isso. Vamos começar com o seguinte: o que significa produtividade? Bem resumidamente, produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho com o mínimo de recursos necessários. Essa definição do fazer mais com menos ajuda a compreender o conceito bem básico, mas ao mesmo tempo deixa algumas arestas que podem até gerar confusão. A produtividade ela não pode ser relegada somente a esse aspecto quantitativo. É imprescindível que o fator qualitativo também seja levado em consideração. Para isso, os recursos físicos, financeiros e principalmente humanos precisam entrar nessa equação. Sem essa visão ampla, é muito fácil cair em armadilhas como a de fazer muito bem o que não precisa ser feito ou de exaurir os colaboradores fazendo eles produzirem mais e mais. Isso significa que antes de tentar mensurar a produtividade, é necessário definir o que significa ser produtivo. E essa métrica não é igual para todo mundo. Então, cada escritório vai ter a sua própria métrica e vão ser métricas diferentes em diferentes operações, em diferentes atividades. Ter planejamento e método sobre a produção jurídica é que vai fornecer os indicadores mensuráveis que permitam aferir os resultados que forem planejados. Percebe quantas coisas vêm antes de começar a medir produtividade? Mas calma que ainda tem muita coisa. No final isso vai se juntar. Métricas de produtividade. O que não é mensurado não é gerenciado. Essa máxima do professor Edward Deming, ela se aplica inconteste nesse cenário. Não se pode praticar produtividade se ela não for aplicada sob métodos seguros e indicadores relevantes. É o que eu falei agora há pouco sobre definir o que significa ser produtivo. Para isso, são necessárias as métricas que tenham a capacidade de traduzir numericamente esse atingimento de resultados esperados. Só que para mensurar a produtividade do escritório ou do departamento jurídico, é necessário, primeiro, quantificar o volume de atividades que estão sendo realizadas durante um determinado período e distribuídas por todos os colaboradores daquele setor. Avaliar esse volume de trabalho que está sendo entregue em tempo hábil, sem atalhos e sem atrasos, é que vai definir os indicadores estratégicos de volumetria.
E aí você começa a entender o que significa a sua produtividade. A questão é que muitos escritórios ou departamentos jurídicos possuem quantidades consideráveis de dados sobre esse volume de produção, mas não sabem como transformar esses dados em informações úteis para medir essa produtividade da equipe, para identificar se essa equação de volume de trabalho por colaborador está em harmonia, está humanizada, né? E também não consegue avaliar se a estratégia adotada é a mais lucrativa ou se precisa de correções. Então, mesmo alguns escritórios que tentam lançar a mão, né, de números ou de mensuração de produtividade, acabam não sabendo muito bem como se fazer isso. No seu escritório, você faz algum acompanhamento desses números de produtividade? Deixa aqui nos comentários explicando como você faz isso. Mas como resolver, né, essa questão de fazer mais com menos? Um ponto é a automação. Porque perder tempo com tarefas repetitivas não é mais tolerável para nenhum porte de escritório. Nem para os pequenos, cujo advogado ele concentra, né, diversas responsabilidades, e nem para os grandes, cujas equipes custam muito caro. Então, automação é tornar um processo automático. O objetivo é deixar a automação realizar as tarefas operacionais repetitivas, enquanto o advogado se dedica às atividades intelectuais e estratégicas. Com isso, a produção se torna mais rápida, mais precisa e mais eficaz. Atualmente, existem uma série de recursos tecnológicos para automatizar as tarefas operacionais jurídicas, né? Como, por exemplo, a análise de contratos, o atendimento a clientes, a automação de documentos, a pesquisa jurídica, entre tantas outras, são as principais. Só que antes de automatizar qualquer tarefa, novamente, é necessário planejar. Por quê? Existem diversas tecnologias similares no mercado. Então, a tecnologia que vai ser escolhida, ela precisa estar muito alinhada com as características, com as demandas, com o porte, com a verba do escritório. Também é necessário realizar uma análise chamada mapeamento de processos. Essa análise, né, com essa análise vai ser possível entender todos os fluxos operacionais do escritório, da produção jurídica e até da gestão administrativa. Entendendo esses fluxos, é que vai ser possível começar a pensar em automatizar. Sem mapear esses fluxos, é impossível saber exatamente o que precisa ser automatizado. Essa dica aqui é tão importante que ela vale o seu like, hein? Então, definitivamente, a visão empresarial foi adotada pela advocacia e diversos termos gerenciais que estão sendo integrados ao direito. A definição de produtividade, que eu expus aqui no começo do vídeo, é complexa e ela possui inúmeras abordagens. Justamente por isso, a transformação digital do escritório se inicia antes mesmo de contratar alguma ferramenta de tecnologia. Planejar essa jornada de digitalização costuma ser o primeiro passo para o sucesso dessa empreitada. E quanto mais detalhado for esse planejamento, mais fácil vai ser o caminho e mais seguro vai ser esse caminho. E esse planejamento tem que ser acompanhado do mapeamento de processos que eu citei. Então, são muitos recursos hoje que são necessários para essa jornada, só que nem sempre todos eles poderão ser acionados simultaneamente, dependendo do porte do escritório. Escritórios de pequeno porte não podem acionar tudo de uma vez. Então, em mais uma ocasião, o planejamento é necessário para priorizar essas ações de digitalização. E por isso tudo, que a direção da jornada é mais importante do que a velocidade. A produtividade é algo a ser buscado por todos os escritórios, de todos os portes, de todas as áreas de atuação, todos os advogados, mesmo que sejam autônomos ou escritórios unipessoais. E já que esse movimento é inevitável, então é melhor iniciar com passos cadenciados e planejados para diminuir as chances de erro, porque escritórios pequenos não podem se dar ao luxo de ter tantos erros, né? Enfim,
Se esse conhecimento aqui todo foi útil, inscreva-se no canal para você ficar sabendo de novos conteúdos, novas atualizações e se manter sempre atualizado sobre Direito 4.0. Obrigado pela sua audiência e sucesso na sua jornada de digitalização.